Mais um dia de gravação aqui no nosso podcast Liderança e Entretenimento. Eu, Tássia Gonzalez e Julinho Alves, com mais um convidado que vai trazer um universo completamente diferente para você. Estamos hoje aqui com Bruno Aguiar Kadomoto. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história, das minhas vivências e aprender com vocês também. Nossa, é muito bom, te admiro muito, te conheço há muitos anos e eu fiquei muito feliz quando você aceitou esse desafio. Uma responsabilidade muito grande, hein, Tássia? E eu tenho certeza que o conteúdo que você tem, a sua inteligência, tudo que está dentro de você precisa realmente chegar até você, que está aí jovem, procurando ainda uma carreira, querendo realizar seus sonhos, se inspirar nesse cara tão bacana. E por isso eu queria te perguntar, ninguém melhor do que você para se apresentar. Quem é Bruno Aguiar Kadomoto? Bom, vou começar contando um pouco da minha história. Nasci em 83, sou filho do Tadashi Kadomoto e da Dorinha Aguiar. Minha mãe já escreveu mais de 40 livros. Dentre os livros da minha mãe, tem a coleção das 7 Virtudes, que fala muito da história da nossa família e dos valores e princípios. 2 Vidas, que é uma história de uma brasileira que viveu na Guerra do Líbano. Nós temos o Design em Minas, o Anjo da Rua Thermopylon e Guardiões da Saúde, que fala de 24 livros relacionados aí a doenças. E 2 livros sobre mexilhão dourado. Mas ela vai depois vir cá contar. E meu pai, Tadashi Kadomoto, que é um grande formador de líderes, formou pelos treinamentos, passaram mais de 100 mil pessoas. A história da família Kadomoto é bem interessante. Quando criança, meu avô era um grande comunicador e formador de líderes. E eles foram, a família Kadomoto tinha mais de 1.000 vendedores abaixo dele. Nessa época eles vendiam Kenkopato. Não sei se vocês lembram do Kenkopato. Lembro demais. Você teve, tá? Tive. Nossa Senhora, que colchão duro. Era? E ele disse que tinha umas esferazinhas, não era? Era. Pois é. E todo mundo queria comprar. Era o sonho de consumo de todo mundo. Porque ele alinhava, né, energeticamente. Imãs, não sei o quê, eu lembro disso. E na década de 80, a família Kadomoto, representando aí meu pai e meu tio, Yoshio, eles decidiram ir para os Estados Unidos estudar PNL. Uau! Adoro PNL. E em 80... Ninguém sabia o que era isso. Então eles foram pioneiros mesmo, estudaram com o precursor da PNL e trouxeram o treinamento para o Brasil e colocaram o Leader Training, que foi o primeiro curso que eles desenvolveram. E aí depois eles fizeram e formataram vários outros treinamentos. Você estudou sobre PNL também? Eu estudei bem depois PNL, fiz em 2017 até 2020, eu peguei 2 níveis de PNL. E o que é PNL, para quem não sabe? PNL é Programação Neurolinguística. Então, a nossa história, nossas experiências, é igual um software, né? Nossa mente vai gravando caminhos e interligações. Então, serve tanto para nós desenvolvermos a capacidade aí de desconstruir e construir também. Então, é criar novas conexões cerebrais aí. E como é que é ter pais especialistas em PNL? Não, e tem mais uma, né? O pai dele também é escritor. Quantos livros também seu pai tem? Meu pai escreveu 3 livros. E muito conteúdo. Aliás, eu assisto o senhor pela manhã, quase todos os dias. Que ele dá um bom dia pra gente, né? Ao vivo. Ao vivo. Todos os dias. Todos os dias. Disciplina japonesa. Disciplina japonesa, parabéns. Aliás, não é à toa que seu filho é ouro. E eu sei bem disso. Mas voltando à minha história, então, meu pai e minha mãe, em 1992, meus pais separaram, eu tinha 9 anos. Minha mãe, muito com os valores e princípios muito fortes, foi quem nos criou, né? Eu e minha irmã Cibele. A partir desse momento, eu lembro de poucos momentos com meu pai. Apesar de que ele sempre teve e nos incentivou muito nos estudos. Ele nunca negou
R$ 1 para bancar os nossos estudos, né? Que eu acho isso interessante e importante. É tudo que fica, né? Se você, pai, mãe, fica preocupado com o que você vai dar para o seu filho, invista na educação. Porque é exatamente aquilo que você não perde nunca, né? Bom, sou formado em administração pelo IBMEC, Minas Gerais. Pós-graduado em projeto pela Fundação Dom Cabral. Aí tem 2 certificações PNL, tem vários cursos. Em 2020 eu resolvi atualizar sobre gestão de projetos, que na época que eu fiz Dom Cabral, era a metodologia em cascata, que é bem tradicional. E aí girou muito rápido e hoje as grandes empresas estão utilizando mais metodologias ágeis, que agregam valor mais rápido para o cliente. E isso vai mudando o tempo todo, né? Porque eu falo muito aqui de liderança. Então, se a gente tem que se autogerir primeiro, a gente tem que conhecer a gente mesmo, a nossa empresa, que é o nosso CNPJ, também tem que ter inteligências para que a gente possa criar métricas. E isso muda o tempo todo. Então, o que está acontecendo com o mercado? Muitas empresas que não conseguem dar aquela virada é porque elas estão muito presas àqueles valores que ficavam na parede, né? A missão, a meta, e não conseguem entender que são as pessoas que fazem a diferença. Então, você tem que mudar para que a sua empresa mude. Então, você tem que abrir a sua cabeça e tem todo mundo falando o seguinte, que tudo que você aprendeu nos últimos 50 anos começa a ser diferente, começa a ser o novo. E para a gente poder fazer o novo, a gente tem que se esvaziar. Não tem uma passagem na Bíblia, não tem, Luiz, que fala do vinho novo e odre velho? Como é que é? Porque se você não se torna novo, como é que você vai receber o novo? E a maior dificuldade hoje em dia é que as pessoas não querem enxergar o novo. Não é isso? Isso. A gente vai aqui filosofando, sabe, Bruno? Porque tudo está interligado, né? Os CEOs, eu acredito que eles têm que acordar todos os dias pensando o que eles vão fazer de diferente para que a empresa não morra, né? Você pensa numa Kodak, numa Blockbuster, por exemplo. São empresas que acabaram em pouco tempo, né? O Thales Gomes fala, né, que o papel do CEO é descobrir como que ele vai quebrar a empresa dele, né? Criando um outro negócio dentro que vai quebrar a empresa dele. Que se ele não fizer, outro vai fazer. Mas e por que isso não acontece? Por causa do ser humano. Por causa do ego, por causa da vaidade. Aqui quem manda sou eu é que sei. E a pessoa ganhou muito dinheiro nos anos 80, nos anos 90, agora a gente chegou aí pós-pandemia e a pessoa ainda quer continuar pensando da mesma forma. E é o que ele fala do Kodak, né? Deu o exemplo da Kodak. Quem inventou a câmera digital era de dentro da Kodak, né? Podia ter usado na Kodak. Ele não usou. E falando de conexões, eu ouvi nos últimos 15 dias um exercício muito interessante de pegar um pedaço de papel e colocar os fatos relevantes da vida, sejam eles positivos ou negativos, e você vai colocando. Eu faço no eletrônico, porque o papel eu tenho poucos. Você gosta? E aí você vai ligando um ponto no outro. E o interessante é que, se a gente misturar esse exercício com a meta SMART e colocar um ponto... O que é a meta SMART? Conta pra gente, o que é a meta SMART? As iniciais ali de cada letra, né? Específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Mas o interessante é que teve uma pesquisa nos Estados Unidos e juntando método SMART com rotina, se você escrever uma meta e ler ela antes de dormir e ao amanhecer, você vai alcançar aquilo. Isso eu sou prova disso. Todas as metas que eu escrevi, eu alcancei. E tem um pouco de PNL aí também, né? Tem PNL quando também. Você acorda e pensa nessa meta, você está setando seu cérebro para alcançar ela, né? Então, tudo que você vê durante o dia, seu radar vai estar ligado, porque às vezes no detalhe ali você vai te ajudar a bater sua meta, né? E no exercício de conexões... Vem os insights, né? Vem esses insights. É o que eu estou vivendo agora. E Deus, ele é perfeito, né, gente? Ele coloca
as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo. E às vezes nós é quem não sabemos interpretar. Eu estava falando sobre isso com o Luiz hoje. São os sinais. Eu acho que eu me especializei muito nisso, né? O meu olhar aguçado, principalmente depois que eu fiz psicologia. Então, os sinais, eles gritam para mim. E aí é onde eu preciso de ir fazendo tentar explicar para as pessoas aquilo que eu estou pensando. Eu e você, eu e Julinho, a gente consegue falar isso de uma forma verdadeira e aberta. Mas muitas vezes, quando a gente vai para o mercado, não sei se você sente isso, uma reunião, você está tão seguro que aquilo que você está falando é certo, você tem que ter uma sabedoria tão grande para você poder explicar para o outro, porque você já está lá na frente. É verdade. Você sente isso? Sinto isso. E você sofre com isso? Eu busco não sofrer. Ultimamente eu tenho me reinventado muito. Eu vejo... Até você é meu exemplo de exercício, viu, Tássia? Por quê? Exercício, alimentação, pela sua disciplina. A disciplina de cuidar de você, a disciplina de fazer exercício físico, né? E isso para equilibrar é muito importante. Eu tinha esse paradoxo do meu pai e da minha mãe falarem que eu precisava meditar e eu, por ser católico, eu não conseguia me ver meditando. E sabia dos benefícios, né, da meditação. E aí o padre Igor lá da São Judas Tadeu, ele falou: Bruno, vai ter um retiro lá na Casa Santíssima Trindade, que é até aqui em Belo Horizonte, onde nós estamos. Ele falou: vai ter um retiro de 3 dias. E nesses 3 dias, eu descobri essa metodologia que eu super recomendo. E aí, dentro do método, nós nos dispomos, depois a gente prepara com o silêncio interior, nós nos situamos, e aí a gente lê uma parte da Bíblia, e aí a gente medita aquele trecho que nós lemos, e aí nós revisamos no sentido de saber o que nós sentimos, o que nós refletimos, pensamos, e aí fechou e casou, e desde então eu tenho praticado pelo menos uns 10 minutos para esse momento com Deus mesmo. Eu tenho o hábito da oração ao amanhecer, né? Eu escrevi um texto uma vez falando assim que eu acordo e escorrego da cama de joelhos. Eu não consigo levantar sem antes agradecer e conversar com Deus. E eu faço isso sozinha. E para mim isso é uma meditação, porque esse bate-papo, sabe, reto assim com Deus, é aonde me inspira. São 2 momentos assim que me inspiram: ao acordar e às vezes quando estou sozinha tomando banho. São os melhores momentos que eu tenho os meus insights. E aí quando chega 9, 10 horas da manhã, eu estou quase que insuportável. Eu tenho certeza absoluta do que eu tenho que fazer. Você falou de banho, eu lembrei. Isso, falando de cultura, é muito interessante. E que poucos saberão o que é isso. Primeiro eu queria agradecer a instituição Rotary pelo momento e pela oportunidade que eu tive de ir para o Japão, né? Eu, com 16 anos, eu tinha vários conhecidos, eu estava no Pitágoras, e aí vários conhecidos estavam indo para os Estados Unidos, Nova Zelândia, para fazer intercâmbio. E eu não tinha condições. Meu pai não ia pagar e minha mãe não tinha condições de financiar. Eu falei: pô, mas meu tio é rotariano. É um tio, são uns anjos da guarda que a gente tem, né? Eu chamo ele de Tidu. Obrigado por tudo, viu, tio? E aí, esse tio meu era rotariano e eu falei: ô tio, eu quero ir de intercâmbio, você me ajuda? Ele falou: te ajudo. E aí ele me entregou uma ficha de 5 páginas para responder, tipo assim, quais são os maiores problemas do mundo. Umas perguntas bem interessantes, sabe? E eu preenchi. 16 anos? Preenchi e entreguei. E aí meu tio entregou no Rotary, que ele era de Pará de Minas. Aí o responsável
perdeu a ficha. Perdeu. Eu levei umas 3 horas para responder. E né? não era no computador, né? Não era computador, na mão, né? Na mão. E aí, fiquei sabendo que eu tinha perdido. Aí, eu e mais um primo, um outro primo já não fez o que eu tinha feito, né? A segunda vez ele já não fez. E aí, eu preenchi de novo. Persistência. Acreditar, né? Acreditar. Persistência, mas não desobediência, né? E aí, eu preenchi de novo, entreguei de novo. Falei, só que agora eu vou tirar um xerox. Eu levei muitas horas de fazer. Entreguei de novo e perdeu de novo. Ah, não acredito. Aí eu entreguei de novo. Aí, ótimo. Passei e aí não fui selecionado. Aí passou uns meses, estava no Retiro das Pedras aqui em Belo Horizonte, contei o caso para uma mãe de um colega meu, Regina Juriti, muito obrigado, outro anjo na minha vida. E aí ela falou, Bruno, eu vou te mandar de intercâmbio. Eu, Regina, muito obrigado. Bem, e aí ela falou, tem vaga para Turquia, você topa de ir? Eu falei, topo, vamos embora. E passou um tempo, uns 3 meses, ela falou, Bruno, surgiu uma vaga para o Japão. Você topa aí? Falei, agora. Sabia falar arigatô e sayonara. Apesar de ser descendente de japonês, não sabia falar e fui, adaptei. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 11 meses. Que experiência fantástica. O que mais te marcou nesses 11 meses? E qual foi a diferença do Bruno que foi e o Bruno que voltou? Tárcia, eu lembrei por causa do banho, né? Mas a cultura é uma cultura milenar, né? E eu lembrei do banho porque exemplifica muito a cultura japonesa. Você imagina o seguinte, nas casas japonesas, o primogênito está na casa, a mãe, tá como se fosse no seu caso, Sr. Tarcísio, Dona Ruth. Aí o filho mais velho vai estar dentro dessa casa. E a esposa dele, quando ele casar. E os filhos também estarão. Então eu morei pelo roteiro em 4 casas de famílias japonesas. Tinha uma família Shoda Sensei. Tinham 3 gerações dentro da casa. Todo mundo vai morar na mesma casa? Na mesma casa. Como é que é a organização dessa casa? Tem muitas regras, mas regras milenares, né? Então, o banho, por exemplo, eles têm o costume de tomar o banho de ofurô. Aí antes, lá a água é recurso escasso. Então, eles tomam banho num banquinho, aí eles tomam com tipo um chuveirinho que a gente tem, e vai ensaboar, molha, fecha. Ensaboa, depois você enxágua e entra na banheira. E aí tem uma hierarquia para tomar banho. Porque a água do ofurô, ela não é trocada a cada banho. Nossa. Entendi. E aí a ordem é o homem mais velho para o homem mais novo, depois da mulher mais velha para a mulher mais jovem. Sendo que a mulher mais jovem normalmente vai ser a esposa ou a filha do primogênito. E aí, a mulher mais jovem vai ser quem vai lavar o banheiro no final. Aí sim a água é trocada, né? Olha só, isso seguinte. todos os dias. Todos os dias. E deixa eu te perguntar, o primogênito continua na família. Continua e os na outros? Você vamos supor que eles tiveram 3 filhos nessa família. Os outros pode ser que eles vão morar numa casa separada, mas pode ser que fique na mesma casa também. Mas o primogênito não pode sair? Não sai da casa. Aí, por isso, a casa vai passando de geração para geração. Isso. Sempre do primogênito. Eu morei numa ainda casa... é assim? Ainda é assim. O Japão tem sofrido muita influência ocidental, né? Mas
as famílias têm famílias tradicionais no Japão. Agora, outra curiosidade do Japão é o Shoda Sensei. O que é isso? O sensei é professor, né? Shoda é a família. Essa família, os netos também tinham 3 gerações na casa. Os netos era a 13ª geração de oftalmologista. Vocês imaginam, você colocar uma idade média de 60 anos, a gente está falando de 900 anos que a família zela pelos olhos das pessoas. E aí você perguntava para os netos, o que vocês vão ser quando você crescer? Eu vou ser oftalmologista. A gente estava conversando aqui antes de começar as gravações, né? Sobre esse processo de sucessão, né? Que a gente vê nas empresas familiares e o porquê essa geração não quer assumir. Então, a gente tem uma primeira geração que abriu os negócios que estão entre 70 a 100 anos. Aí nós temos a segunda geração que foi formada com essa dificuldade, aprendizado de querer fazer. E quando a gente tem a terceira geração, normalmente as empresas não sobrevivem. É verdade. Por quê? Porque eles não sabem o valor da história ou daquilo que foi construindo com tanto sacrifício. E a gente estava falando sobre isso antes. Como eu vejo esse processo sucessório hoje dentro das nossas empresas familiares e no Brasil, né? Especificamente no Brasil. É aquela frase, né? Meu avô andou de carroça, eu ando de Range Rover, meu filho vai andar de Ferrari e meu neto vai andar de carroça de novo. De novo. É interessante, né? E é um ciclo que a gente vê que é a realidade, né? A gente vê que vários cases aí que não foi para frente o processo sucessório. Porque talvez falte... cada história é uma história, ninguém pode comparar com ninguém. Mas eu acho que essa cultura, sabe? É o que as pessoas estão deixando para lá. E não é só nas empresas, não, no próprio Brasil, né? Por isso que, quando eu escrevi o livro, a gente fala... Onde estão os líderes apaixonados por Brasil? Onde que estão as pessoas que defendem o nosso país? Eu não quero falar de política aqui. É uma coisa que eu estou treinando, é não falar. Mas liderança, a gente passa pelo mundo político também. A gente passa pela paternidade, pela maternidade. A gente passa pelos empresários. Todo mundo é líder. Até mesmo essa mulher que foi treinada para ser mãe. Devia ter em todos os países. É verdade. Isso é bem comum na Rússia também. Até o casamento lá, ele tem um significado diferente para o homem e para a mulher. Eu não sabia. O casamento para a mulher, a palavra, ela significa... Tipo, ela arrumou um homem para ficar por trás dele. Para ela estar atrás dele. Para liderar a casa. Ela arrumou um líder. Entendeu? Então, o casamento lá é muito mais importante para a mulher do que para o homem. Então, ela é também treinada, né, pela mãe, pela avó. Acredito que tenham lá cursos para fazer também. E ela sai de casa já sabendo cozinhar, cuidar das crianças, tomar conta da casa. É uma cultura bem... A gente chama aqui de machista, né? Mas para eles... Não é machista, não. Não, para eles a mulher ela se sente muito... Valorizada? Muito valorizada e como se ela tivesse chegado no objetivo final da vida dela, que é ter uma família, ter filhos, ter um marido e cuidar deles, entendeu? E ficar tranquila, entendeu? Tem um homem para pensar por ela. Um homem que vai correr atrás, que vai cuidar da casa, que vai pagar tudo. E ela vai cuidar ali dos filhos e do marido. Que é uma bem-estar da casa. Carreira muito importante. A gente estava também conversando sobre ser mãe, né? Às vezes as pessoas acham que tem que ser mãe. Não, a gente tem que saber se a gente tem o dom da maternidade. E não a obrigação de ser mãe, porque é como se fosse uma carreira, né? Casou. Só que hoje eu sinto que as mulheres são muito solitárias, porque aqui a mulher ela tem também a obrigação de compartilhar, né, financeiramente. Veio a questão do machismo e do feminismo, colocar a mulher num lugar que ela, necessariamente, ela não deixa
de produzir, de ter o espaço dela, de ter o valor dela, que eu acho que é muito maior que qualquer outra coisa, porque ela dá a vida, mas ela é valorizada por isso, né? Eu acho que o papel da mãe, ele precisa de ser mais valorizado no Brasil. Porque a gente vê o tanto de mulher que cria os filhos sozinha. E ainda trabalha e tem que correr atrás. E as pessoas não valorizam isso. A minha realidade, Otávio, eu vejo que a gente está nossos amigos, a mulher tem um papel, além de esposa, mãe, tem um papel profissional. Provedora também. Também. E nem sempre o homem compartilha as outras funções, né? Eu até queria agradecer a minha esposa, Fernanda Berlini. Linda. Te amo demais. E ela é uma guerreira. Ela é mãe, ela é esposa, dona de casa. Temos uma pessoa para nos ajudar. Nós moramos em São Paulo durante 7 anos. Passei no programa de trainee numa grande empresa e eu fui depois dela. Ela formou em farmácia e tinha que fazer 1 ano na indústria farmacêutica. Ela foi em janeiro de 2011. Meu resultado de trainee saiu em dezembro de 2010. Então, como que a gente pode não acreditar em Deus, né? E não é destino, é propósito. Te levando, né? Para os lugares que Ele quer. E juntando as pessoas que precisam, né? E será que existe livre-arbítrio, então? É um assunto interessante. Porque tem coisas que você pode aceitar sim ou você pode dizer não, mas Deus te mostra o caminho. Talvez a escolha seja do sim ou do não, mas tem hora que não adianta. Se você não responde agora o sim, volta de outro jeito. A mesma situação. Aí daqui a pouco você acha que você está livre daquilo, aí volta de outro jeito, a mesma situação. Aí estou eu querendo fazer uma coisa, daí Deus me mostra de novo, falei assim, poxa, ainda tem lenha para queimar aqui? Ainda tem que fazer isso? É isso mesmo, meu Deus? Eu tenho pouco contato com meu pai, né? Mas o pouco que eu tenho, tem umas frases que são... E um aprendizado muito profundo. Eu lembro em São Paulo, nesses 7 anos, eu e a Fernanda, a gente estava olhando um apartamento. E aí eu liguei e falei, pai, eu preciso de tanto para dar entrada no apartamento. Você me ajuda? Ele virou reto assim, ó. Quem tem bunda, senta. Quem não tem, não senta. Nossa, adorei. Mas direto. Direto. Você tem bunda, você senta. Se não tem, você não senta. É doído, mas... Mas faz parte. Faz parte da caminhada. Forjar você, né, como homem, da forma dele. Meu pai também sempre foi assim. Pai, eu preciso de um sapato. Eu salto, eu só tinha roupa de ginástica. Aí ele falou assim, tá tudo certo. A partir de segunda-feira, começo a trabalhar. E assim eu me tornei a pessoa que sou hoje. Fui por causa de um sapato de salto. E hoje eu encontrei, a cada desafio que ele me dava, a oportunidade de ser alguém. Era muito mais fácil de desistir. Entrar para debaixo da cama e se vitimizar. Né? E foi ao contrário. Não foi só um par de sapatos. Eu consegui conquistar uma carreira, um respeito. Isso é muito bom. Estou adorando esse bate-papo, viu? Já estou adorando mais ainda seu pai. Porque, às vezes, é difícil a gente ser para os nossos aquilo que eles gostariam que fosse, porque tem uma expectativa muito grande. Aí a gente estava aqui batendo papo também mais cedo, né? E eu falando... Uma vez eu fui fazer uma palestra no Dia da Mulher, e aí eu sempre gosto, no final, deixar perguntas em aberto. Aí eu perguntei assim, alguém quer perguntar? E a pessoa lá atrás, eu falei assim, tinha várias de mão levantada. Aí vem os propósitos de Deus, né? Eu falei assim, você, o que você gostaria de perguntar? Aí eu ouvi assim, poxa vida, você chegou aonde você chegou, você é mãe, você é empresária, você tem sucesso. Como é que foi você compartilhar tudo isso? Ser mãe e conseguir chegar onde você chegou? Aí eu respondi de baixo, pronto, uma culpa danada. Porque é difícil. Agora, na constelação, essa é outra frase do meu pai, boa. Na constelação familiar, Ellinger fala que nós, filhos,
temos os pais que nós precisamos para avançar, né? Para aprender o que a gente precisa nessa vida. E nossos pais também. Eu falo isso muito com os meus filhos, né? Assim, olha, se Deus me deu vocês, é para mim poder aprender com vocês. E é exatamente isso. Porque quando a gente deixa o nosso ego de lado, dizer assim, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou mais dono do que ninguém, eu não sou mais inteligente do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Aí você veste dessa verdadeira humildade, você aprende todos os dias com alguém, seja com quem for. Quem está lá no chão da fábrica, da empresa, ou até o cara mais top que vier. E dentro da sua casa, da sua família, com a criança que hoje tem voz, né? Você vê, a criança tem voz. Antes a criança não tinha voz. Você chega lá com a criança, e ela chega e te desafia, te faz uma pergunta que você nunca pensava em ouvir. E trazendo isso para o mundo corporativo, eu vejo que até a metodologia do antigo INDG, hoje do Aquila, é o método do PDCA, né? PDCA. Se nós melhorarmos um pouco todo dia e as empresas trazerem isso para a sua rotina, a estratégia, ela desce, mas ela sobe também. Ela sobe por quê? Porque se a operação está tendo rotinas e tem procedimentos e os funcionários treinados naqueles procedimentos e tendo rotina de acompanhamento de indicadores, a gente consegue, na rotina, identificar o que está fora da meta, com metodologia SMART, e se estiver fora da meta, nós definimos um plano de ação para melhorar continuamente. E se esse plano de ação não está resolvendo, a estratégia vai subir para um nível maior na hierarquia para que o gerente ou o diretor faça, então, um plano mais robusto. E aí, todas as pessoas entendendo sobre o planejamento estratégico, elas vão ter também os insights para a gente poder chegar melhor no resultado. E aí, onde a gente senta com todas as pessoas e cada um se sentindo líder naquilo que ele faz melhor. O que é esse método PDCA? É planejar, checar e agir, né? PDCA, Plan, Do, Check, Action. Muito bom. Da hora. Muito bom. Bruno, tudo na vida, a gente tem que ter uma estrutura interna. Você contou muito da sua história, da sua ida para o Japão, depois morar em São Paulo, do seu casamento. Isso tudo foi te, cada vez mais, trazendo para você quem é o Bruno, né? Quais são os valores do Bruno. É claro que a gente vai mudando e amadurecendo. Hoje você está aí esperando o segundo filho, né? E quais são os valores mais importantes como homem, como pai, que você gostaria de deixar aqui como seu legado, que faz parte da sua existência, de tudo aquilo que você já viveu até hoje? Acredito que meus valores vêm muito da família Aguiar. Meus valores foram construídos até pelo tempo de convivência, pelos valores da minha mãe. Então, honestidade, trabalho duro, saber o meu papel, minha responsabilidade. Minha avó vai fazer, nesse mês de fevereiro, 93 anos. 93. Como é que ela chama? Maria Luzia. Maria Luzia. Vovó, parabéns. Vovó, eu fico pensando, ele estava falando do papel do homem e da mulher. Você imagina essa história, hein? Hoje. Eu quero ver algum homem fazer isso e a mulher aceitar. Meu avô queria casar com minha avó. E aí, meu avô chegou para pedir minha avó em casamento. Minha avó falou só o seguinte: eu caso com duas condições. Condição 1, se nós não intervirmos na forma de ter filhos. Uau! Uau! Quantos filhos ela teve? 8 filhos. E segundo, se você der uma faculdade para todos os meus filhos. Ela tinha quantos anos? Boa pergunta, mas tinha menos de 20. Sábia. E minha avó, todos os dias da vida dela, foi à missa todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Ela só não foi o dia que ela estava doente e mesmo assim ela pedia a comunhão. Meu exemplo, ela fala que eu sou um dos poucos netos que sigo essa tradição, né?
E eu vejo que quem tem Deus no mundo de hoje, a gente para pensar, né? O mundo do jeito que ele está. O que que pode mudar o mundo? O que pode fazer diferença? No líder ou na sociedade? O que que vai salvar um casamento? Espiritualidade, fé. Fé. Deus. É acreditar. O que que vai mudar a realidade de uma empresa? Primeiro de tudo, fé. Eu posso. Nós vamos conseguir. Como que nós podemos, então, ajudar a sociedade? Falando de Deus. Falando de Deus. Pregando. Pregando. Não aquela palavra literal, mas a sua vivência, a sua experiência. Porque a partir disso, você traz motivação e realidade. Porque é muito bom você escutar as dificuldades do outro. Todo mundo tem uma dificuldade, mas às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso, elas acham que é só ela. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E ela esquece de ver aquilo que você falou, né? Todas as outras bênçãos, as coisas positivas. Essa é uma decisão que eu tenho tomado nesse ano. E as pessoas já estão percebendo a mudança. Quando eu começo a focar só no positivo, no que vai dar certo, no que eu acredito. E quando alguém traz a dor, a tristeza, eu inverter e fazer literalmente do limão uma limonada. Porque tudo tem solução, só não tem solução para a morte, que também não é uma coisa assim tão ruim, porque na hora quando Deus quiser, você vai de qualquer jeito. A finitude é o fato. Né? Então, se ela é fato, o dia que você for, você vai ter uma vida talvez muito melhor do que aqui. Entender isso, né? Poder despedir da vida todos os dias. Eu vi Viver intensamente e despedir todos os dias. As pessoas acham que quando eu falo isso, que eu estou deprimida. E eu acho que eu estou na melhor fase de plenitude da minha vida. Que eu vivo o hoje como se fosse sempre o último. Carpe diem. Exatamente. Isso para mim é plenitude. Verdade. Mesmo que a verdade não seja aquilo que você quer ouvir, eu vou falar para você. Poucas pessoas estão preparadas para ouvir. Mas é muito bom. Ô, Bruno, sua mãe, ela separou, quantos anos você tinha? 9 anos. Como que era para você essa vida sem o seu pai em casa? Foi muito difícil, viu, Júlio? O pai é a figura do herói, né? Então, o herói do dia para a noite, ele saía de sua casa, foi traumático. E o seu pai, ele é um herói para muita gente, né? E ele é herói para muita gente. Mudou muitas vidas, né? Para melhor. Meu pai, ele saiu de casa também quando eu tinha 13 anos, só que de uma maneira diferente, né? Ele saiu porque a gente precisou que ele saísse para dar o melhor para a gente. Continuou casado com a minha mãe, se fez presente de muitas formas, entendeu? Não separou. Mas eu sinto que, por 7 anos, né, dos 13 aos 19, eu não tive um bom tempo com meu pai, né? E isso é difícil entender como que influenciou em mim. Eu não consigo dividir vidas e testar, né? Como é que seria minha vida com ele, como é que seria sem ele por perto. E hoje eu gosto do resultado, eu sinto que foi bom. Tem algo positivo que você tira disso? Ou, sei lá, você ainda é um negócio que você fica pensando? Não, eu já digeri bem. Eu tenho gratidão ao meu pai e minha mãe pela minha vida, né? Mas eu lembro dos momentos bem difíceis. Meu pai casou logo em seguida, aí teve mais 2 filhos. Mas eu lembro do meu pai vir a Belo Horizonte e não ligar para nos encontrar, né? Aí eu me pergunto, na época eu me perguntava, mas por que ele não liga? E eu com, sei lá, 10, 11 anos, eu lembro de eu pegando lista amarela e ligando para os hotéis perguntando se meu pai estava. Você imagina? É desesperador. É desesperador. Mas aí eu sempre tive como alicerce Jesus. Eu sempre tive Jesus na minha vida. E é interessante, eu já fui para o mosteiro de
São Bento algumas vezes, 3 vezes, em Vinhedo. Também super recomendo, maravilhoso. As rotinas dos monges são impressionantes e lindas, o canto gregoriano. Então, esse alicerce de Deus sempre esteve na minha vida. Preenche muito. Né? Preenche demais. Eu acredito plenamente, se não fosse, e os 7 anos também em São Paulo, a gente não tinha seguido, não, com certeza. Eu nunca imaginava que fosse acontecer isso que está acontecendo hoje. Meu coração aquecendo, disparando e eu com muita vontade de chorar. Porque me remete também um pouco da minha história. De coisas que aconteceram comigo e depois se repetiram às vezes com os meus filhos. E eu te agradeço muito. Porque você trouxe aqui para mim um monte de lembrança boa e de coisas às vezes que também eu tenho que superar. Obrigada, viu, Bruno? Parabéns. Obrigado. Oi, te dá um abraço. E eu sei que E eu sou corajoso. E eu admiro muito a sua família, Tássia. Família Gonzalez, pelos seus valores, suas diferenças. Você por ter formado em RUS, Regina, parabéns. Tenho certeza, nós estamos aqui de passagem, de aprendizado e tá tudo certo, né? o dia lá do chefe secreto, eu comecei a chorar na frente do funcionário. E aí, quase que fui descoberta. Por causa do cara sentou do meu lado, né? E ele falando assim, você lembra que tinha no espelho d'água a foto do papai preta e branca? E tinha uns 6 meses que ele tinha falecido, né? Aí eu sentei lá com os 2 funcionários, e aí eles falaram, eu falei assim, aí fiquei olhando assim, né? Aí eles falaram assim, aquele ali, ó, é o dono, fundador da empresa, e começou a contar pra mim a história do meu pai. E eu fiquei muda, eu não conseguia falar. E aí que eu ficava equilibrando, assim, para poder conseguir eles não verem como eu usava óculos, né? Mas aí eu fiquei assim, nossa, foi mais ou menos isso. Ai, ai. Você teve um pai que não foi tão presente, pelo que eu entendi até agora. Qual pai que você quer ser? Não, qual pai que ele é. Que ele é, né? Que Tem ele 2 é. filhos, segundo chegando aí, já tem um grandão Primeiro, já. tá Isso com é quantos interessante, anos? né? João, né? João Pedro, João Pedro, fofo. fazer 7 anos, e o Gabriel Tá a caminho. Tá a caminho para julho. Ô, Julinho, é interessante, né? Mas parece que é o oposto, assim, sabe? Eu ainda não fico o tempo que eu quero com o João Pedro. Mas a gente sempre quer aumentar o valor da hora ganha para ficar mais tempo com nossa família, né? Acredito que a felicidade são aqueles momentos que nós queremos ter mais um minuto, né? Aqueles momentos que a gente quer ter mais um minuto na vida. Que lindo. E o momento que eu tô com meu filho, eu tô com meu filho. E a gente parar para pensar, né? Os filhos do Vale de quem está no Vale do Silício, das grandes startups, não usam celular. Como é que é isso? Eu ia te perguntar exatamente sobre tecnologia. Como é que você administra a tecnologia não invadir o seu tempo? Porque eu não soube fazer isso. No momento que eu mais cresci profissionalmente, eu tinha um Nextel, 2 celulares e, enfim, era uma coisa que invadia minha vida. É um desafio, né, Tárcia? O João Pedro, alguns colegas dele já têm celular, mas a maioria não. O João tem moedas por dia. Então, ele tem 2 moedas de 30 minutos. Então, ele pode tomar decisão na hora que ele quiser, a moeda virtual ali, ele usa. É o combinado que você tem com ele. É o combinado. Então, ele
vai ganhar de presente um videogame agora. 2 moedas. Depois de fazer o dever de casa. Entendi. 2 moedas de 30 minutos. E nós também, eu e a Fernanda, nós temos que ter a disciplina de não ficar na frente dele o tempo inteiro no celular, né? Isso é muito bacana. Parabéns para vocês dois. A gente observa aí nas mesas, né? A criança com o tablet, o pai e a mãe no celular, né? Nós normalmente, a gente tem um Uno dentro da bolsa para a gente interagir, porque a criança não vai ficar na frente da mesa Tem muitos pais que levam. esperando, né? Não tem... Legal isso, né? Porque tem pai e mãe que leva, às vezes, as folhas de papel e as canetinhas, mas, ao mesmo tempo, ela não está interagindo, ela está realmente sendo isolada. Seja pelo tablet ou seja pelo papel e a canetinha, ela está ali, tipo, não me incomode. E o Uno é muito bacana. Você sabe que eu aprendi a jogar Uno depois de adulta, com a Regina? Eu não sabia nem o que se tratava. Mãe, eu quero jogar Uno. Eu falei, o que é isso? Ela comprou o Uno e me ensinou a jogar Uno. E isso agora, tá? Coisa de 10 anos para cá. Ela está com 29 anos, eu aprendi a jogar Uno depois que ela já tinha 19. Então, não existe ninguém perfeito. E eu, naquele momento de loucura, onde eu queria muito bater meta e trabalhar e tantas horas por dia, eu realmente não fiz isso. Agora, essa questão do equilíbrio do profissional, do pai e da mãe, o Julinho estava até falando, né? O caso do 60 anos, que o bilionário... Milionário ou bilionário, Julinho? O Grant Cardone é bilionário americano. Como é que é a história? Ele teve as filhas dele mais velho, né? Eu acho 50 e alguma coisa, mas ele teve... Quando ele falou assim, agora eu posso ter, entendeu? Já construí uma fortuna, já vou ter tempo com elas. E o modo dele criar é esse, ele mantém elas por perto. Ele senta elas na mesa de reunião para assistir, ele ensina a vender, ele dá aula em casa, ele tem uma professora que dá aula e nos Estados Unidos tem os testes, né? Você não só dá aula, a criança tem que fazer os testes para provar que ela está bem. E elas, uma vez ele falou, né? Em 4 meses de estudo, elas já conseguem passar de série. Elas não precisam de ficar um ano na escola, entendeu? Em 4 meses ele já ensina. Bacana. E aí ele tem o tempo livre para ensinar outras coisas. Que aí tem vídeo da filha dele de 13 anos fazendo uma venda de $5.000. Aí ele fala, agora você acabou de ganhar uma comissão de $500. Uau! Desse jeito. Como é que se chama? O Grant Cardone. E ele é da onde? Dos Estados Unidos. Mas ele é dono de alguma marca conhecida? Ele tem livros, né, escritos, tem um de vendas que é muito famoso, chama Sell or Be Sold, que é muito bom, livro de vendas, já li. Trabalha com real estate, tem casa em portos dos Estados Unidos. Ele estava tem uma série no Prime Video, que você tira tudo do bilionário, coloca ele numa cidadezinha dos Estados Unidos, ele começa com $100 e ele tem que fazer 1 milhão até o final do programa. Acho que tem 90 dias para fazer. Esse programa ali? Não, ele foi um dos que participaram. E ele conseguiu. Em 90 dias ele fez 1 milhão. Muito bacana. Como é que chama esse filme, essa série? É que chama? Milionário em 90 dias, eu acho. Dica para vocês, hein? Muito bom. A gente veio para cá para falar de negócios e a gente falou de vida, a gente falou de família, a gente falou de valores, a gente está falando de filme, Falar de estratégia. a gente falou de Deus, a gente falou de estratégia. Isso é que é troca, isso é que é aprendizado. E eu estou aprendendo muito com vocês hoje. Muito obrigada. Muito obrigado também. Julinho, Tárcia. Compartilhar, sabe? O que a gente tem de melhor de uma forma divertida e leve. De vez em quando a gente fica emocionada, mas faz parte. Aliás, foi a primeira vez. Hoje eu fiquei muito na minha cabeça aqui, né? Que é muita coisa que ele falou ali. Eu fiquei fazendo umas ligações aqui. Coisa que eu tô fazendo, né? Tipo, por exemplo, parei de beber. Um dos motivos de eu parar de beber é que quando eu tiver um filho, eu quero ter tempo com ele, entendeu? Eu não quero álcool entre a gente, entendeu? Eu não quero... Eu prefiro ir para um restaurante e ficar conversando com ele do que ficar bebendo e esquecer dele, entendeu? Eu tenho observado isso, Julinho. Uhum. Alguns pais, assim, eles, juntando com o que a Tássia falou, deixam a criança
fazer o que ele quer, um videogame. Os pais vão beber, pô, aí você... Desconectou tudo. E mesmo a ressaca, né? Quando você tá de ressaca, você não quer. Que brincar domingo de manhã, deixa eu dormir, entendeu? Não quero isso. E lei da atração, isso é fato, isso não é... Você quer um carro novo? Vai lá na concessionária e entra dentro dele e fala todo dia que até quando você vai ter, se você não tem. Você quer uma casa nova? Você começa a procurar onde que você quer. Vai visitar todo final de semana aquele lugar, até o dia que você puder comprar aquele terreno. Eu fiz isso por quase um ano, construí a minha casa. E hoje tem 20 anos que eu moro nela. Aí. E eu nunca imaginei que eu fosse fazer o que eu fiz. E quem me proveu, quem me deu condição para isso foi Deus. Porque quando eu olho para lá, eu falo assim, meu Deus, o que eu fiz? É a lei da atração. É a lei da atração. É fé. Trabalho. Duro. Acordar cedo. Dormir tarde. Não reclamar. Ter gratidão. E sempre dizer o seguinte, vai dar tudo certo. O reclamar é engraçado, né? Que a palavra já fala, né? Quando você reclama pra sua vida. É verdade. Traz de volta, né? Que você acredita em frequência. Reclama. Você acredita em frequência, em lei da atração, você está atraindo de volta. Você está falando de novo. Então, observa, analisa, não deixa acontecer de novo. Sim. Não fica... Nossa, furou o pneu. Esse liderança e entretenimento vai ficar na história. E vai ficar mesmo, porque vai ficar lá no YouTube. Então, Calado. se você ainda não segue a gente, vai lá e siga a gente no nosso canal Liderança e Entretenimento do YouTube. E se gostou, indica para alguém. Isso, passa para Dá um frente. like. Passa para frente. Dê um like, envia o aviãozinho aí para quem tem que receber essa mensagem. Exatamente. Nossa, gente, não podia encerrar de uma forma melhor. Não dá vontade, não. A gente quer ficar aqui mais tempo. Mas vamos deixar para o próximo capítulo, quando a mãe dele vier aqui para poder falar para a gente sobre tudo que ele aprontou quando ele era pequeno. Dona Dória. Essa outra parte. Nossa, eu era da pesada. Eu era. Super beijo. Obrigado. E a gente encerra aqui mais um Liderança e Entretenimento. Obrigada, Juninho. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado você. Obrigado, Julinho. Obrigado, Bruno. Obrigado, tá? Sensacional. Menos torresmo. Menos torresmo e Mais. mais o quê? Não lembro. Esqueci. Agora, o que você acha aqui desse episódio? Alface. Porque a gente fez menos torresmo e mais atividade física. Atividade física. Aí no do preguiça a gente fez menos torresmo, mais jiu-jitsu. Mais jiu-jitsu. E o do Bruno? Menos Menos torresmo. torresmo e mais fé. Mais amor. Não, mais fé. Foi bom. Mais alegria.